Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Vamos começar mais uma aula de filosofia e o tema da nossa aula hoje é sobre política e cidadania. Hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre o que é a política e o que é a cidadania e vamos tentar refletir e relacionar os dois. Vamos tentar entender qual a importância da política e qual a importância da cidadania. Eu lembro que há 2 semanas atrás nós iniciamos um estudo que falava sobre política. Lembrando que nas próximas semanas, principalmente no mês de novembro, dia 15 de novembro, será realizada as eleições de primeiro turno, né, para prefeitos e vereadores. Então é bom nós refletirmos sobre a política e sobre a cidadania, porque a cidadania vai caracterizar o papel das pessoas dentro da cidade, dentro das tomadas de decisões. Então isso é importante. E, claro, vocês são novos ainda e vão votar daqui a alguns anos, né? Tem uma idade mínima para poder votar. Entretanto, isso é muito importante. É importante que vocês saibam o que é a política, qual a importância da política, qual que é a importância do seu voto. A gente pensa, eu não vou votar, ou então vou votar em branco, ou então vou anular o meu voto não tem importância. É ao contrário. O nosso voto tem muita importância. Um voto tem uma importância enorme. E nós vamos discutir isso, nós vamos trabalhar esse tema ainda nas semanas seguintes, vamos fazer algumas atividades e vamos refletir sobre o tema. Na aula de hoje nós vamos ler alguns textos e vamos pensar sobre eles. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Quero começar lendo esse texto aqui com vocês. Acompanhe comigo a leitura, por favor. É intrigante, né? Esse intrigante assim, é preocupante, ou você nos deixa impressionados ou sem saber como reagir, né? É intrigante. Mas por que a maioria das pessoas demonstra pouco interesse pelos assuntos públicos? O texto ele começa com essa pergunta: por que as pessoas demonstram pouco interesse pelos assuntos públicos, né? Será que a política é uma doença contagiosa, temida por todos? Aí outra pergunta. Ou será por desconhecimento de seu papel no processo político que muitos brasileiros se distanciam cada vez mais da política? Além do mais, existem os critérios que compreendem a situação do país e, mesmo assim, não tomam partido algum. Então, principalmente atualmente, quando nós vamos falar sobre política, ou quando nós perguntamos para várias pessoas o que ele acha da política, o que ele acha dos políticos, muitas pessoas já vêm com uma palavra pronta para tentar responder essa pergunta, que é a palavra corruptos. Parece que as pessoas veem a política, veem os assuntos públicos como algo negativo, como algo ruim, como algo que é, de certo modo, feio de se relacionar ou participar. No entanto, a política não é nada disso. A política não é algo negativo, não é algo ruim. Claro que muitas vezes os assuntos públicos, a política, ela é manchada ou ela é, né, a imagem dela é destruída por algumas pessoas. Isso acontece. Claro que com a educação e com o conhecimento a gente pode evitar isso. Que nem essa charge aqui, ó. Deixa eu pegar o canetão aqui, aqui a charge, ó, mostra um político na época das eleições. Então, na época das eleições, ele cumprimenta todo mundo. Cumprimenta esse senhor aqui, que aparentemente ele é um morador em condição de rua. Cumprimenta a senhora que está passando pela rua. O garoto lá, ó, que estava no campinho de futebol jogando bola, morador da favela. Aí, quando ele ganha as eleições, ó, ele não estava cumprimentando nada, ou seja, ele
tentou passar uma aparência de ser uma boa pessoa, tentou passar uma aparência de que gosta do povo, mas ele agiu assim com outras intenções. E muitas vezes na política a gente pode encontrar pessoas políticos dessa forma, que tenta passar impressões que acabam enganando a população. E são essas pessoas muitas vezes que trazem essa imagem negativa para a política. Mas a política, ela não, a essência dela, a política, ela não tem a finalidade de produzir essa imagem negativa. Aqui, nesse outro slide, tem a continuação do texto. E o texto vai dizer assim, ó: será isso uma coisa positiva ou negativa? No caso da política, né? Ora, a enorme maioria dos brasileiros se reserva a atividades pessoais, deixando que as discussões políticas fiquem nas mãos de pequenos grupos, que muitas vezes, agindo por interesses particulares, traçam os destinos do país. Você acha isso correto? Outra pergunta. Aí aqui nós temos essa charge, nós temos um político, né? Esse é um político conhecido nacionalmente, José Sarney, não é um político de Rondônia. Aí ele está na televisão falando assim, ó: eu não me sinto culpado de nada. Aí tem um eleitor aqui, ó, vendo isso. Eu me sinto. Ele diz isso, eu me sinto. Nós temos que entender que todos nós fazemos políticas a todo tempo. Nós vimos isso nas aulas anteriores sobre o tema. Se eu não me engano, foi na semana retrasada. Nós estamos fazendo política a todo momento. Se nós elegemos, se determinada pessoa se elege a cargos públicos, é porque ele teve eleitores para elegê-lo. A política, ela não é negativa. Muitas vezes as pessoas, elas evitam se envolver nas políticas, nos assuntos públicos. Talvez tenha alguma reunião onde a população precisa comparecer na Câmara Municipal para definir alguma lei para a cidade. E a população não participa, não vai, não opina. Esses dias eu sempre entro no site do Senado, né? E sempre lá tem uns projetos de leis que os senadores estão criando, né? Ainda não são aprovados ainda, mas o Senado coloca lá links para que a população opine. Então eu entro lá, vou opinando, dou minha opinião se eu concordo ou discordo. E isso é importante, falar com os nossos vereadores, falar com os nossos deputados, cobrar, porque se eles estão trabalhando no serviço público, eles estão trabalhando para a população. Essa é a função deles, trabalhar para o bom funcionamento da cidade, do estado, do país. Ok? Aí temos uma pergunta-chave. Onde nasce a indiferença política dos indivíduos? Então, onde está nascendo, gente? Por que as pessoas não estão se importando tanto com a política? Principalmente os nossos jovens, né? Os nossos jovens dificilmente querem falar sobre política, querem saber sobre política. E saber e falar sobre política é importante. Por que é importante? Porque a política está no nosso dia a dia. Às vezes nós fazemos políticas, como nós vimos na aula da semana retrasada, e nem percebemos. Então vamos tentar entender onde nasce essa indiferença política dos indivíduos, das pessoas, essa indiferença. Esse pensar que, não quero conversar sobre política não. Não quero saber sobre política. Onde nasce essa indiferença? Aí eu venho com outra charge e outro texto aqui. Olha o que vai dizer o texto. A razão da indiferença política do povo é resultado das políticas autoritárias, da corrupção e demais formas de desmandos que ocorrem no nosso país. Tudo isso desestimula o cidadão, que passa a ter uma visão negativa dos políticos e passam a odiar a política, esquecendo eles que a política faz parte de todas as ações
cotidianas. Quando eu falo ações cotidianas, a política faz parte do nosso dia a dia. Então, gente, segundo o texto, ele vai dizer que essa indiferença que as pessoas sentem pela política é causado pelas políticas autoritárias, da corrupção e demais formas de desmandos que ocorrem em nosso país. Vamos refletir sobre isso? Muitas vezes, um determinado político cria uma lei, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente cria um decreto que talvez tira direitos da população. Então as pessoas ficam revoltadas por perder direitos ou por sentirem prejudicados e ficam com raiva do político. Por quê? Muitas vezes o político não consulta a população, ele não consulta. Ele cria leis, cria decretos sem consultar a população. E a população se revolta, né? Porque muitas vezes ela é pega de surpresa. E quando leis e decretos são criados, a partir do momento que eles são criados, tem que se cumprir. E essas ações acabam fazendo as pessoas ficarem desestimuladas com a política. Assim, poxa, a gente elege o vereador, o governador, o presidente, mas ele não era o que eu esperava, ele ou ela não era o que eu esperava, fica criando leis aí sem nos consultar. A minha rua aqui está um exemplo, né? Minha rua não tem asfalto, por exemplo, e o prefeito não toma nenhum posicionamento, ou então o prefeito asfalta a rua na frente da sua casa, da casa do prefeito lá, e vai lá, manda asfaltar, e esquece das outras ruas. Então as pessoas acabam ficando chateadas, desestimuladas pela política por ver situações assim, porque passa uma visão negativa. Olha o que a charge aqui vai dizer, ó. Aí acredito que esposa e marido, né? Aí a esposa assustada, o que foi isso, homem? Perguntou. Aí ele vai dizer assim, ó, foi um candidato ficha suja que me abraçou. Então as pessoas hoje, muitas pessoas, têm esse sentimento, essa impressão de que se envolver com política, não vou me envolver com política porque vai me sujar, vai me manchar. Não vou me envolver com política porque política é coisa ruim. Sendo que isso não é verdade. Aí eu venho com mais algumas perguntas para nós pensarmos sobre o assunto, né? Aí eu tenho essa pergunta aqui do texto, ó. Você se considera um cidadão? Vocês sabem o que é ser um cidadão? E se vocês sabem o que é ser um cidadão, você se considera um cidadão? Olha a pergunta, você se considera um cidadão? Mas o que é cidadão? Aí aqui uma afirmação, ó, não se esqueça. Cidadão é todo indivíduo que possui direitos e deveres para com a coletividade. Se eu moro, vivo ou sobrevivo em uma cidade, vivo em um município, vivo em um estado, vivo em um país, eu sou um cidadão. Então, eu tenho direitos e deveres com a coletividade, com o coletivo. Eu, como cidadão, tenho que cumprir leis, tenho deveres, tenho direitos, então sou um cidadão. Olha o que o texto vai continuar dizendo, ó. Desse modo, entendemos por cidadão aquele indivíduo que é membro do corpo político, que desfruta de direitos políticos e, portanto, participa de poder. Então, muitas pessoas pensam que cidadãos somente são aquelas pessoas que desfrutam de direitos políticos, mas não são só essas pessoas que são cidadãos, perdão. Cidadão é todo indivíduo que possui direitos e deveres para com a coletividade. A partir do momento que uma criança ela
partir do momento que ela começa a surgir ali dentro da barriguinha da mãe, começa a se desenvolver, ela já é um cidadão, porque ela já tem direitos. A partir do momento que que a criança, que surge ali a sementinha lá, começa a se desenvolver dentro do organismo da mãe, ela já é um cidadão. Ela nasce já cidadão, já nasce com direitos e deveres. E ela é cidadão para sempre. Não deixa de ser cidadão. Ela tem o direito, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai casar, vai chegar um momento, como é natural do ser humano, em que perderá a vida, que irá falecer, morrer, e até quando ela morre, ela não deixa de ser cidadão, porque ela tem deveres e direitos. Ela tem o direito de ter um caixão, tem o direito de ser enterrada, e o Estado tem que oferecer esse direito se ela não tiver condições. A palavra cidadania vem de cidade. Olha o significado da cidadania. Ela vem de cidade. Cidade. Aí tem algumas palavras, né? Cidade vem de civitas ou civilis, né? Que são algumas derivações dessa palavra de cidade. A cidadania é a ação pela qual alguém se torna civil, habitante de uma cidade e passa a fazer parte de uma civilização. Então, a partir do momento que você vive dentro de uma cidade, você está aqui dentro, andando pela cidade, vivendo a cidade ou sobrevivendo na cidade, você é um cidadão e você está fazendo cidadania. Aí nós temos a Constituição Federal. Acredito que vocês já ouviram falar da Constituição. O Brasil já teve outras constituições. Talvez em história vocês irão estudar sobre as constituições, talvez no 8º ou 9º ano. Acredito que é lá no 9º ano em história. A Constituição a gente chama de Carta Magna, né? Que é a essência das leis do nosso país, do Brasil. A Constituição é um livro, é um livro de regras, é um livro de leis fundamentais. As outras leis surgem após a Constituição, mas nenhuma lei pode romper ou ir contra a Constituição. Essa Constituição, a mais atual, a que nós utilizamos hoje, prometo falar mais sobre a Constituição Federal nas próximas aulas. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela foi criada em 1988, está aqui no texto, ó. 1988, um ano antes de eu nascer, sou de 89. Ela criou espaços importantes para o exercício da cidadania, pois oferece a possibilidade de o povo ser convocado em plebiscitos e referendos. Aí eu pergunto a vocês, o que é plebiscitos? Que nome difícil, né? Aí outra palavra que dá para utilizar nos nomes dos filhos. Botar o nome do filho de plebiscito. Aí, ó. Ou então, referendos. Você sabe a diferença dos dois? Aqui, ó. Olha o que o slide vai dizer. Olha a diferença. Plebiscito e referendo. Qual a diferença? Vou começar aqui pelo plebiscito. No plebiscito, a população decide sobre a matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso. São apresentadas algumas questões e opções que os legisladores oferecem. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pretenda criar uma lei que venda a CAERD. A CAERD é a nossa companhia de água e esgoto do Estado. A CAERD é um órgão do Estado, um órgão público estadual. É uma empresa pública, pertence ao Estado de Rondônia. Aí vamos supor que a Assembleia Legislativa de Rondônia decida criar uma lei que venda a CAERD para uma empresa particular. Não queira mais ficar com a CAERD. Aí ela decide fazer um plebiscito.
Mas antes dela criar a lei, de escrever a lei, que vai dar esse poder de venda da CAERD, em um plebiscito, o que vai acontecer? Primeiro surge a ideia, né? A ideia com os deputados estaduais. Aí os deputados vão consultar. Vai consultar quem? A população. Se a população aprova, vamos vender a CAERD. Então, eles criam a lei. Se a população discorda, eles nem criam a lei. Isso é plebiscito. E referendo? O que é um referendo? Referendo é diferente. O Congresso apresenta à população uma matéria pronta. O povo tem as opções de acatar ou rejeitar a proposta, como se fosse sim ou não. Por exemplo, um outro exemplo. Vamos supor que o Congresso Nacional decida... Foi que nem nos anos anteriores. Se eu não me engano, foi em 2005. Eu peço perdão se eu confundi a data. Em 2005, teve um referendo onde a população brasileira iria escolher entre sim ou não da venda e comércio de armas. E o Congresso Nacional criou a lei, o projeto de lei já estava criado, apresentou à população, e a população decidiu se ela quer que aprove a lei que permite a venda e comércio de armas, se ela quer que aprova ou desaprova. Então surgiu a ideia pelos deputados, a ideia de comércio, de uma lei que comercializa as armas. A lei foi criada, certo? Ela foi criada, mas ainda não foi aprovada. Depois que ela foi criada, escrita, foi para consulta. Se ela fosse aprovada, se a maioria da população votasse sim, a lei seria criada. Se a maior parte da população discordasse, a lei seria arquivada. Nesse caso, em 2005, a lei houve o referendo, a maioria da população discordou. Então a lei foi arquivada, tanto que hoje não se compra armas livremente por aí. Tem todo um trâmite, tem que ter autorização da Polícia Federal, tem que ter um motivo. Então tem todo um trabalho, tem toda uma burocracia. Você não pode comprar livremente, como em alguns países. Estados Unidos existem lojas de armas. Quando você tiver idade, você pode ir lá e comprar uma arma. Então, essas são as diferenças entre plebiscito e referendo. Plebiscito consulta a população antes de criar a lei. E no referendo, consulta a população depois da lei criada. Ok? Aí, se a população aprova nos dois, a lei é criada. Se a população discorda, no caso do plebiscito, a lei não é criada. E no caso do referendo, a lei é arquivada. Segundo a Constituição, todos somos livres e iguais perante a lei. Então, na Constituição vai dizer que todos nós somos livres e iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais poder que ninguém. Temos o direito à liberdade de pensamento, à associação, à locomoção, a domicílio inviolável. Então, nós temos muitos direitos. Somos livres, temos o direito de expressar o que nós pensamos, mas nós não podemos confundir entre ter esse direito de liberdade de pensamento com o direito de agredir verbalmente o próximo. Temos o direito à associação, em sindicatos, em grupos políticos. Temos o direito de ir e vir, de locomoção. Ninguém pode nos proibir de andar em espaços públicos. Temos o direito à moradia, domicílio. E moradia em um espaço inviolável. Ninguém tem o direito de entrar na nossa moradia sem a nossa autorização. Contudo,
As desigualdades sociais, a miséria, o desemprego e o analfabetismo limitam o exercício da cidadania em nosso país. Então, muitas vezes, a gente percebe as desigualdades sociais. Esses dias eu estava andando aqui na cidade, estava conhecendo a cidade de Cerejeiras, eu descobri que é tão difícil você achar um bairro periférico em cidades pequenas, porque a cidade é pequena. Eu vi uma comunidade aqui, que as pessoas chamam de Sapolândia, e eu fiquei muito triste porque assim é uma comunidade muito carente. A gente percebe assim, se a Constituição, que é a nossa carta de leis, a nossa carta magna de leis e regras, de direitos e deveres, diz que nós temos o direito a domicílio, porque tem tantas pessoas aí que vivem em condições difíceis em relação à moradia? Por que tem pessoas que não têm direito a emprego, que não conseguem trabalhar por falta de emprego? Porque existem pessoas que estão num quadro numa área do analfabetismo. Por que elas não conseguem ter acesso à educação de qualidade? E essas desigualdades sociais fazem com que a cidadania no nosso país não funcione muito bem. Porque para que haja cidadania, todos precisam ser iguais perante a lei. Então, muitas vezes muitas pessoas ficam revoltadas com isso, porque vêm pessoas, só porque a pessoa tem mais condições financeiras, ela consegue pagar um advogado melhor e talvez se livrar de alguma acusação ou da prisão, e a pessoa que não tem condições acabam padecendo perante a lei, sofrendo perante a lei. Ou talvez uma pessoa consegue, por causa de uma condição um pouco mais favorecida, consegue ter mais direitos do que as outras pessoas que não têm tanta condição financeira assim. Às vezes eu fico pensando, por que se todos nós somos iguais perante a lei e somos iguais, por que existem pessoas com melhores condições do que nós ou pessoas com menos condições do que nós? Ficava pensando, fiquei refletindo sobre isso. Todos nós somos iguais. Por que existe essa desigualdade? Essa desigualdade ela faz com que a cidadania não funcione muito bem no nosso país. E finalizando, né? Estamos aqui nas últimas informações. De que maneira você pode participar ativamente da vida política de nosso país? Existem muitas formas de participação na política, né? Participação política. Seja em movimentos estudantis. Na escola a gente já começa a participar de movimentos estudantis. Acredito que se estivéssemos as aulas presenciais, eu iria desenvolver uma atividade para nós criarmos um grêmio estudantil. Então, um líder de sala já está fazendo política, já está participando da política, um líder de sala. Né? Movimentos estudantis, no movimento operário, no movimento dos sem terra ou dos sem moradia, nos movimentos de luta por moradia, como está aqui, né? No movimento ecológico, nos movimentos contra a exploração sexual e violência contra a mulher. Então, muitas vezes, quando estamos participando de algum movimento de luta por direitos, nós estamos fazendo política. Eu, particularmente, eu faço parte de um movimento contra o racismo, né? Movimento negro, faço parte. Então, estou fazendo política. Estou desenvolvendo o meu papel de cidadão. Porque eu busco justiça e igualdade. Então, para finalizar, o texto vai dizer assim, veja bem, todos esses movimentos têm um significado político, pois defendem interesses coletivos que implicam em mudanças muito importantes na sociedade. Então, esses movimentos vão lutar por direitos, que vai trazer mudanças importantes para a sociedade. Os movimentos sociais são importantes instrumentos para a conquista da cidadania. Daí a necessidade de participação de todos os indivíduos na política de nosso país. Então nós não podemos ter essa visão negativa da política. Temos que fazer parte da política, exercer a política. Ela é importante. Ela traz melhoria de vida,
qualidade de vida para todos. Tranquilo, pessoal? Então eu encerro aqui a aula de hoje. Fica à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Entre em contato com o professor, ok? Não fiquem em dúvidas. Vou deixar um exercício aí para vocês desenvolverem. Vou deixar um texto de apoio para melhorar a reflexão. Feliz Natal a todos e até mais.